muita gente acha que não dá para analisar fluxo, tape reading no índice. E, na verdade, dá sim. É só questão de você saber como fazer, né? Então eu vou... E muita gente fala isso em função da volatilidade do índice. O índice é um ativo muito mais rápido do que o dólar. Você acaba não conseguindo acompanhar o fluxo, mas existem ferramentas e formas de se fazer. Vou mostrar para vocês hoje. Então o pessoal é muito mais adepto ao tape reading no dólar. É um ativo mais lento, tem mais liquidez, demora mais para trocar de nível de preço, trabalha em regiões mais estreitas. O índice, por ser muito volátil, por ter uma amplitude muito grande, acaba sendo um ativo que as pessoas preferem não utilizar o tape reading, porque não dá para acompanhar ou não conseguem acompanhar. Na minha opinião, eles não utilizam por não saberem utilizar da maneira correta. Aí o que as pessoas fazem é tentar ir para análise técnica, análise gráfica e aplicar isso no índice. Eu uso os dois. Eu uso análise gráfica, eu uso tape reading, eu uso price action, eu uso macroeconomia, eu uso o mercado lá fora, eu uso tudo que eu tenho à disposição para poder me auxiliar nas operações, né? Não tem como a gente querer ignorar uma informação importante. Obviamente que são várias coisas e a gente tem que saber extrair o que tem de melhor em cada uma delas. Né? Não dá para usar tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez, o que eu fiz ao longo desses anos operando no mercado financeiro, eu fui estudando várias técnicas, várias escolas de análise e eu fui entendendo os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma delas. O que daria para ser utilizado, o que não daria. Eu fui elencando os pontos fortes e fui integrando tudo isso dentro de um operacional, que é o que a gente utiliza hoje, que é o que todo mundo aqui da mesa da Invest Traders utiliza. Algumas pessoas já conhecem, já fizeram mentoria, ou já participaram de algumas salas no ano passado, o próprio Romulo, que faz parte da equipe agora, que sabem exatamente como a gente analisa o mercado e como que a gente toma as nossas decisões. Então, para começar essa live de hoje falando da importância do fluxo, a primeira coisa que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. Até falar para vocês como eu comecei, né? Eu comecei pela análise técnica, que eu acho que é o que todo mundo começa. Mas assim, eu comecei pela análise técnica e integrei o fluxo. Hoje eu, Douglas, trader, vou operar aqui com vocês. Vocês falam assim para mim, Douglas, você vai operar sem o fluxo. Eu não consigo. Agora você fala assim, Douglas, você vai operar sem o gráfico. Eu consigo. Então, não que um seja melhor que o outro, mas a informação do fluxo é muito importante para quem vai operar no mercado. Muita gente nem entende o que é isso, nem sabe o que é isso. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Mas assim, é de suma importância entender quem faz preço no mercado, quem está por trás dos preços que a gente está vendo na tela. Então, quando a gente fala de fluxo, a gente está falando nada mais, nada menos do que quem compra e quem vende no mercado. É como se eu falasse assim para vocês: vamos trabalhar em um setor de qualquer área, independente de qual seja, num mercado em que a gente vai atuar vendendo um produto A. E a gente vai ter que comercializar isso. Não é de suma importância você conhecer todos os players daquele mercado, quem vende, quem é seu concorrente, quem está comprando, quem é seu cliente, ou seja, conhecer o ecossistema que você quer se inserir. Todo mundo que vai começar um negócio começa dessa forma, entendendo o ecossistema. Para você tentar mitigar os pontos fracos, aumentar a sua vantagem competitiva e ter chance de sobreviver naquele mercado. O mercado financeiro não é diferente, mas eu vejo muita gente negligenciando isso. A pessoa entra no mercado financeiro achando que o mercado se resume a um gráfico, a um candle. A hora que romper uma média, um candle, eu vou comprar. E eu aprendi isso depois de perder bastante, dar bastante cabeçada. Eu aprendi isso da pior maneira, porque eu achava que gráfico era a única coisa que importava. E eu, colocando dinheiro, perdendo dinheiro, sem entender muito o que estava acontecendo, era praticamente um cassino. Né? Essa é a minha primeira aventura no mercado. E teve uma vez que eu fui visitar uma asset, uma mesa proprietária, e quando eu cheguei nessa asset, eu vi os traders operando, e eu perguntei para a pessoa que estava me apresentando, eu falei, cara, esse pessoal opera o quê? Eles operam índice, dólar, ações, opções, operam de tudo, né? Uma mesa proprietária opera tudo. E eu fiquei muito curioso, porque eu olhava para a tela das pessoas e eu não via gráfico.
Não conseguia, eu olhava para um lado, o cara não tinha gráfico na tela. Eu olhava para o outro, o cara não tinha gráfico na tela. Eu perguntei, eu falei, mas eles não usam análise técnica? Ele falou, não, a gente não usa análise técnica. Análise técnica para a gente não serve. A gente usa análise de fluxo. A gente quer entender o que os players, os participantes do mercado estão fazendo para que a gente possa tomar as nossas decisões. E aquilo me chamou muita atenção. Depois desse dia eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa porque eu devo estar olhando para o lugar errado. Eu estou tentando enxergar algo onde quem opera de verdade no mercado, o profissional, não está olhando. Então, preciso mudar essa minha maneira de enxergar o mercado. Depois eu fui descobrir que em tesourarias ninguém usa gráfico, é tudo fluxo, pessoal. Então, é a partir disso que eu vou tentar mostrar para vocês o que é isso, né? O que é o fluxo e qual é a importância do fluxo nas nossas análises, nossas que eu falo da mesa proprietária da Invest. Todo mundo que me conhece, opera comigo, sabe que eu não opero sem fluxo e as pessoas que aprendem com a gente também não. E uma vez que você conhece isso, você não vive mais sem, tá? Vai ser um caminho sem volta. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Então vamos começar a dividir a minha tela aqui para vocês entenderem como que eu vejo o mercado e o que é cada uma dessas coisas. Eu não vamos a fundo, mas eu vou tentar dar uma geral para vocês aqui. Tá aqui, ó, o mercado está rolando, 5h30 da tarde, tem mais 40 minutos de pregão. Reparem que está rodando aqui, ó. Times and Trades está rodando, né? Então o último negócio é essa linha azul e o book ele vai e o book ele vai sendo consumido aqui as ordens de compra e de venda. Então tá aqui, tá rodando o mercado aqui. Só para vocês acompanharem rapidinho, para quem nunca viu, tá lá, ó. Tá consumindo. Então tem gente comprando, tem gente vendendo e aqui embaixo o book vai alterando o preço de acordo com esses negócios que vão acontecendo. Então, beleza. O primeiro passo seria entender essa dinâmica. Então, tá feito. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Andando um pouquinho mais para a direita ali da minha tela, a gente vai começar a monitorar o quê? Os players, né? Tem gente negociando no mercado. Bancos, instituições financeiras, corretoras, e são diversos players que a gente tem no mercado, principalmente no mercado brasileiro. Eu vou mostrar para vocês a lista deles aqui, ó, e é extensa, tá? Agentes, né? Então tem todo mundo que é listado e autorizado a operar no mercado financeiro, está aqui nessa lista. Quando nós, pessoa física, resolvemos operar na bolsa, o que a gente faz? A gente abre conta numa corretora e a partir dessa corretora a gente envia as ordens para o mercado. No meu caso, no caso de vocês, cada um tem conta numa corretora. No meu caso, eu opero pela BTG. Então, quando eu envio uma ordem para o mercado, essa ordem é enviada pelo player BTG. Então, os players aqui eles têm vários clientes e a gente consegue, pelo perfil do player, tentar entender qual o tipo de atuação dele, quem que está atuando. Por quê? Existem bancos que a gente sabe, pelo menos estudando os players a gente vai descobrir isso. Existem bancos que só tem institucional operando. Existem bancos que só tem estrangeiro operando. Existem as corretoras que só tem pessoa física operando. Então, pela característica dos players, a gente consegue agrupar esses caras todos aí para que a gente possa entender o que cada um deles faz e como ele faz. Resumindo, eu sei que um cara que é pessoa física, ele tem menos força, menos quantidade de lote para poder colocar no mercado do que um estrangeiro que tem uma pancada de lote e pode comprar muito, vender muito. É a mesma coisa institucional, entendeu? Então, assim, dependendo da característica do player que a gente está analisando, que está comprando ou que está vendendo naquele momento, a gente consegue entender se esse cara é forte o suficiente para levar ao mercado ou se ele é fraco e a gente não deve muito se empolgar com aquele movimento. Então, a partir daí, a gente, pelo menos eu em 4 anos de mercado, eu fui classificando esses players, eu fui entendendo esses players e eu fui dando até uma cor para cada um deles. Vocês podem ver que aqui nessa parte do meu gráfico é tudo colorido, ó. Então, para cada cor aqui, é um grupo de player. Então, só um exemplo, o vermelho é um player institucional nacional. Um banco, uma empresa, uma instituição aqui do Brasil. No caso, o verde é um estrangeiro. Só banco estrangeiro.
o amarelo é UBS, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais desse player para vocês aqui, que é muito importante. Vamos pegar os azul claro. Azul claro é pessoa física. Então, assim, a gente consegue... Pessoal, deu uma oscilada na minha internet aqui. Voltou para todo mundo aí? Vocês podem confirmar para mim? Voltou. Então, deixa eu compartilhar Só de novo. compartilha a tua tela de novo. Tá, Essa oscilou última aqui. parte aí que tu mostrou não estava aparecendo. Então, vamos lá de novo aqui. Pequeno probleminha aqui. Beleza. Então, voltando. Bom, falando dos players aqui, né? O que eu estava comentando, não sei até onde vocês ouviram, eu vou repetir. Para cada player, a gente tendo uma característica desse player, conhecendo esse player, a gente sabe um pouco de como que ele vai atuar, de como que ele pode estar entrando no mercado, se ele é um player que monta posição, não monta. Deixa eu só mutar tudo. Passa lá em casa, vê se o Antônio quer ir lá pra você. Pera aí, tem alguém que tá com o microfone Eu ia aberto. brincar com ele agora, mas não sei se tá com ele agora. Não. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, eu não sei quem é. Bom, deixa eu ver. Bom, eu acho que agora deu certo. Vamos lá. Então, de acordo com cada player que a gente analisa, a gente consegue traçar uma característica de como que ele atua e a gente pode usar isso a nosso favor para complementar as nossas análises e operações. Então, geralmente, quando vocês escutam a gente falando, se alguém já acompanhou lá no Discord, a Renata, o Rômulo falando, olha, o IBS está comprando, olha, a Necton entrou, a Ideal está ali, mas só tem PF, a gente está o quê? Olhando o player. A gente sabe distinguir a atuação de cada um deles e a gente consegue, com base nessa atuação, tirar algumas informações importantes para o nosso operacional. Tão importantes que eu vou mostrar para vocês agora uma análise rápida do dia de hoje e como que o preço andou de acordo com a atuação dos players. E agora vocês vão começar a entender um pouco dessa mágica, porque para mim, quando eu descobri a análise de fluxo, tudo mudou no meu operacional. Então vamos lá, vou começar com vocês aqui, ó, só para vocês entenderem. Hoje o mercado abriu pequeno gap de baixa. Ele consolidou os primeiros minutos de mercado aí até a abertura do avista, ele consolidou aqui, ó. Se a gente for analisar os players, a gente vai ter o seguinte: no começo do mercado tinha muito. Eu vou mostrar essa janela aqui para vocês, pessoal. Ó. Deixa eu até deixar ela maior para que vocês possam identificar os movimentos comigo aqui, ó. Essa janela, ela nada mais é do que a evolução do saldo dos players do dia. O que é o saldo? Quando você compra e quando você vende, você monta uma posição, uma quantidade de contratos, seja na compra ou seja na venda. E você acumula essa posição ao longo do dia. Então, por exemplo, a Ideal, que é esse player azul, ela está nesse momento, se a gente for parar para analisar a Ideal agora, ela está nesse momento comprada em 21 mil contratos de índice, ela é a mais comprada do dia. A um preço médio de 113.648. Mas como que ela chegou nesse 21 mil aqui? Ó? Aí tá que o player azul é a Ideal. Ó. Ela começou o dia sem fazer nada, ela vendeu um pouquinho, depois ela comprou, depois ela vendeu. E esse gráfico todo aqui mostra a evolução da Ideal no dia, ou seja, mostra a evolução do player no dia. Como que ele montou aquela posição, como que ele chegou até ali. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ó. Vamos pegar aqui. Começo do dia, consolidação. Começo do dia dos players, até umas 10 horas aqui, ó. A gente teve um grande player vendendo, forte, mais um outro player vendendo forte, que foi a própria Ideal, e tivemos um player comprando. Tá? Então, se a gente for identificar aqui as três grandes atuações nesse começo de dia, pegando essa consolidação e analisando os players, nós tivemos três players atuando forte nesse momento aqui. Tivemos a Necton vendendo bastante. Desculpa, não é nem a Necton vendeu depois. Ó. Pegar o roxinho aqui. Ó. Roxinho é a liquidez. A liquidez vendendo bastante.
Tivemos a Ideal vendendo bastante e tivemos o Bradesco comprando contra esses players aqui. Aqui, pelo gráfico, dá para a gente ver que existia uma pressão vendedora maior do que a compradora. Tanto é que o índice ele tentou 2 vezes cair, ó, e não caiu. Mas existia uma pressão vendedora. Os players estavam tentando colocar o preço para baixo. E reparem que, é isso que eu quero mostrar para vocês. Para toda puxada, para todo movimento forte de mercado, aquele que você vai pegar e vai dar aquela porrada, que muita gente que analisa gráfico fala assim, nossa, do nada o mercado subiu, ou do nada o mercado caiu, não entendi o que aconteceu. Era para ele ter caído porque rompeu a média móvel e ele subiu. Nossa, isso aqui não tem explicação. Pessoal, tem explicação sim. Se subiu é porque alguém comprou. E alguém tinha urgência para comprar. E ele saiu fazendo isso a mercado e levando o preço. Aplicando aquele conceito que eu falei para vocês da agressão do book, né? Ele consumiu todas as vendas porque ele queria comprar, ele foi comprando a mercado e levou o preço para cima. Então vamos reparar aqui, ó, e vamos identificar quem fez esse movimento. Alguém fez esse movimento. Alguém comprou muito, né? Reparem na Ideal, pessoal. Hoje a Ideal, ela começou o dia vendendo. Ela vendeu uns 4, 5 mil contratos e fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento, para quem gosta de análise técnica, aqui eu vou falar, ele tentou vir testar um fundo, ele tentou fazer um rompimento ali, né? Ou seja, mas analisando pela ótica dos players e sabendo identificar o movimento, eu sabia disso. Olha lá, a Renata falou também que viu. Enfim, o mercado ele costuma fazer alguns testes, tá? Nem tudo no mercado é tão bonitinho. Tem armadilhas, os players sabem fazer essas armadilhas, né? Tem um rompimentozinho, tem uma mínima, tem alguma coisinha. Então o que a Ideal fez? Ó, teve a primeira puxada, a Ideal veio, puxou de novo. Para chamar o quê? Para chamar gente querendo vender junto com ela. Mas a intenção dela não era vender. A intenção dela era comprar. Só que ela queria fazer o quê? Comprar num patamar de preço melhor. Então ela puxou o preço primeiro. Na hora que o preço veio, entrou liquidez para ela, o que ela fez? Ela simplesmente virou a mão e comprou 11 mil contratos. E tinha um outro player desde o começo do dia, que é o Bradesco, que comprou também 10 mil contratos, 14 mil contratos. Esses dois players levaram o índice sozinhos. E aí você vê, puxada, puxada. A Necton até entrou no meio do caminho tentando vender 10 mil contratos. E esse player dá medo dele. Depois eu explico para vocês por quê. Entrou ali, tentou vender, mas a atuação sozinha da Necton não foi suficiente para segurar a alta, que Bradesco e Ideal fizeram. Reparem no seguinte, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Reparem que quando o Bradesco e Ideal param de comprar, vamos ver que horas era isso. Ó. Por volta de 11h10 da manhã, Bradesco e Ideal pararam de comprar. Vamos pegar aqui no gráfico, aqui, ó, 11h10 da manhã. 11h10 da manhã foi por aqui. Tá vendo? Ó? Então vamos lá. Pararam de comprar, começaram a vender. Deixa eu só pegar esse horário da venda aqui da Ideal. Meio-dia e 23 aqui, ó. Meio-dia e 23 a Ideal começou a vender. Vamos ver em que momento no gráfico era isso. Meio-dia e 20 aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó. Na hora que o player que estava mais comprado no dia descarregou e o segundo mais comprado do dia descarregou, o preço fez seu topo e voltou. Então, até o momento em que eles estavam comprando, o preço estava subindo. Depois eles pararam de comprar, o preço deu uma estabilizada. Tá vendo? Ó, eles compram um pouco. E aí o preço segurou. Depois o preço caiu, deram uma batida forte, o Bradesco zerou bastante, depois voltou a subir e o preço voltou a subir. A Ideal ficou comprando ali, enfim, aí teve mais algum player que comprou. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, por trás desses movimentos de mercado estão os players. Eles estão fazendo isso. Monitorar esses players e entender o que cada um está fazendo e principalmente, né, entender a característica de cada player, como que eles atuam, traz para a gente uma boa vantagem competitiva. Ignorar isso aqui, achar que gráfico é o suficiente, você está ignorando a principal parte do mercado, que é entender a dinâmica, a microestrutura, quem está ali, o que estão fazendo. Então, assim, não tem como, pessoal, ignorar isso aqui. Um cara que quer viver de mercado, quer ter consistência, quer ser profissional, falar que não utiliza fluxo,
cara, alguma coisa errada tem, porque é como se eu falar que eu vou vender, sei lá, qualquer coisa, eu vou abrir um negócio e não conheço ninguém que faz isso, não conheço meus concorrentes, não sei quem que é meu cliente, não sei de ninguém, só sei que eu faço. Cara, isso não existe. Você tem que entender o que está acontecendo no seu negócio, você tem que entender todo o ecossistema, você tem que entender quem atua. Cara, se vocês pegarem qualquer dia, depois que vocês começarem a analisar gráfico, e vocês perceberem uma atuação de um player, uma Goldman, um player estrangeiro, vendendo 40 mil, 50 mil contratos de índice, vocês vão ver o que eu estou falando. Pegar um movimento desse junto com um player grande e surfar com ele é a coisa mais deliciosa que tem no mercado. Porque você vê o player entrando, você fala, cara, esse cara é grande, ele não entra pequeno, entra junto com ele, e o mercado vai. E ele monta, e você vai com ele. Na hora que ele parou, você para também. É que a questão lá, não sei se vocês já escutaram esse termo tubarão e sardinha no mercado. Tubarão são esses caras, a gente tem que seguir eles. A gente é o peixe piloto, eu fico ali. Sobrar alguma coisa do tubarão, a gente pega. Então, assim, não tem como não olhar para isso. E o tema de hoje é a importância do fluxo. Eu quero abrir o olho de vocês para entender essa questão. Não tem como não olhar para o fluxo. O fluxo que a gente fala, que a gente tanto fala, nada mais é do que entender a dinâmica de mercado. Tá? Quando a pessoa ignora isso aqui, ela está ignorando a principal parte do mercado, que é o que os players estão fazendo. Quem está gerando esses preços? Só olhar gráfico é olhar coisa do passado, é resultado pronto. Agora você olha um movimento desse de queda. Quem fez esse movimento? O que aconteceu? Alguém atuou. Alguém teve que vender, agredir na venda. Então a gente monitora isso através dos players. Também uso um gráfico de pontos que eu monitoro a quantidade de agressão e quantidade de agressão acumulada. Se está fluxo comprador no dia, se está fluxo vendedor no dia. Então isso aqui também me dá uma boa indicação. Hoje o dia foi de fluxo comprador. A maior parte do tempo o índice passou com fluxo comprador positivo. E aqui são a quantidade de agressão por cada tick, né? Por cada candle de 50 pontos. A gente usa por pontos ali, é um gráfico atemporal. Não dá para explicar tudo hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem ferramentas para monitorar a atuação dos players. E aí a gente passa a atuar de acordo com isso. Quando vocês começarem a olhar para isso e entender um pouco dessa dinâmica, claro que não é fácil no começo entender tudo isso, depois você começa a se familiarizar um pouquinho com os players, com a atuação, como é que funciona. Tem que ter tempo de tela, pessoal. Tem que estar aqui olhando, tem que ver. Isso muda muito, né? Tem player que não atuava antes, que atua agora. Então, conhecer cada um deles é estar no mercado, é olhar, é treinar. Então, assim, isso daqui, quando você concilia a análise dos players com, por exemplo, uma análise técnica e pontos de mercado, você passa a atuar com muito mais tranquilidade. E quando eu falo pontos de mercado, pessoal, olha aqui, ó. Em uma outra ocasião eu explico como é que eu marco essas regiões. Isso aqui são regiões de preço, tá? Regiões de preço. Isso aqui, ó, essas 4 linhas estavam marcadas hoje antes do pregão abrir. Antes do mercado abrir, essas 4 linhas já estavam aqui. Preparação gráfica. Reparem aonde o preço trabalha hoje. Ó. Aonde que o preço segura, ele rompe, ele vem até onde? Até aqui. Aí ele trabalha, rompe, ele vem até onde? Até aqui. Aí ele volta, consolida até onde? Até aqui. Depois ele passa, vai até onde? Até aqui. Depois ele volta até onde? Até aqui. Essas regiões de valor, sabendo identificá-las, ela vai trazer para a gente a informação dos pontos onde a gente deve atuar. Ok? E o fluxo, ele mostra para você quando você deve realmente entrar na operação. Porque ele fala, cara, vai que tem gente grande entrando. Vão levar o preço. Vão levar, pode entrar. Então, por exemplo, hoje de manhã eu não operei. Mas se eu tivesse aqui no mercado, com certeza, ó, vendo essa consolidação na zona de valor e vendo Bradesco e Ideal comprando muito forte, eu teria entrado provavelmente na compra, teria segurado essa operação. Faz uma parcial aqui, vem até aqui. São operações que eu gosto de fazer. Então, assim, você concilia as análises, você concilia essas leituras e vai trazendo essas informações para o seu operacional, para a sua tomada de decisão. Porque no mercado a gente precisa estar atento a tudo. Quanto mais informação a gente tiver para tomar uma decisão, melhor. Então, por exemplo, eu hoje não opero sem fluxo. Eu hoje não opero sem olhar o mercado lá fora. Eu hoje não. Então, assim, foi uma série de ferramentas que eu fui adaptando para trazer para o meu operacional.
Tá? Então isso vale para índice, mesma coisa para o dólar. Mesma forma, não muda nada, fluxo é fluxo. Pode aplicar em ações, tem gente que faz em opções, enfim. Aonde você vai utilizar isso não tem muita importância, porque o fluxo serve para qualquer mercado. Tá? Porque o fluxo nada mais é do que os negócios que estão ocorrendo naquele ativo. Tá? Então o gráfico, se pegar um gráfico de opção, ele é horrível. Vou mostrar um gráfico de opções para vocês aqui. Ó. BOVA M110. Não é recomendação de compra, hein, pessoal? BOVA M110. Está aqui. Ó. Que gráfico? O que você olha nesse gráfico? Não tem que olhar. Então o gráfico não serve para essa opção. De repente você analisar um fluxo para ver o que estão fazendo nesse papel é mais coerente para você operar do que você analisar um gráfico. Putzinha de BOVA para janeiro, tô tuchado. Mas isso é um outro assunto. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês é um pouco desse alerta, abrir um pouco o olho, falar, gente, ó, tá aqui, fluxo, ele faz parte disso aqui do mercado. Não tem como ignorar, não tem como falar assim, não quero usar, acho muito difícil, não vou usar. A pergunta que você tem que se fazer não é essa. Você quer ser consistente? Quer operar de forma profissional no mercado? Quer ganhar dinheiro? Cara, usa o que quem ganha dinheiro usa. Foi esse o insight que eu tive quando eu olhei para a tela lá da mesa de operação da AST, que eu fui e não vi um gráfico na tela, só vi fluxo na tela. Eu falei, esses caras ganham dinheiro pra caramba. Esses caras ganham 50 mil no dia, 100 mil no dia. Tem gente que faz 1 milhão. Eu tenho que olhar a mesma coisa que esse cara tá olhando. Não adianta eu olhar gráfico. Não é isso que vai me trazer resultado. Porque o gráfico é subjetivo, pessoal. Você coloca uma média, é a média sua. Você configurou, você coloca um Fibonacci, muita gente fala Fibonacci, então vamos dar um exemplo. É uma boa ferramenta? Não vou questionar isso, mas eu tracei meu Fibonacci daqui até aqui. Aí o cara fala, não, mas você não pode traçar da sombra, você tem que traçar do corpo. Aí o outro vem e faz isso aqui, isso aqui. Ah, não, mas não é daqui, é do outro fundo. Ou seja, você não tem, é subjetivo. Cada um traça em um lugar, cada um faz de um jeito. Média móvel, eu uso de 20, eu uso de 50, de 40, de 200, cada um tem uma. Então você está usando coisas que são subjetivas no mercado e que os players que fazem preço, que operam de verdade, não estão olhando, nem sabem que existe. Mas você não viu o pivô? O player que compra pesado não vê pivô, não vê média, não vê Fibonacci. O cara vê nível de preço e ele olha fluxo. Tenho liquidez para entrar? Não tenho. Vou entrar, não vou entrar. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar as mesmas coisas que esses players olham, a gente começa a ter um pouquinho mais de vantagem. Então, uma coisa que é igual para todos, que independente do que seja, VWAP. Uma outra ocasião eu explico o que é, mas é o volume ponderado dos players. Essa posição dos players, desculpa, que a gente está vendo aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui é a posição diária dos players, aqui é a posição de 30 minutos, aqui de 5 minutos. É a mesma informação que eu vejo, é a mesma informação que o cara da mesa do Itaú vê, que o cara da Asset vê, diz que não muda para ninguém. Esse gráfico de fluxo não muda, todo mundo vê o mesmo. Esse gráfico de agressão, de pontos, todo mundo vê o mesmo, não muda. Ou seja, eu passo a olhar coisas que realmente importam. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô, alô? Ficou mudo, pessoal? Voltou? A minha internet está oscilando pra caramba. Nunca dá problema. Depois da tosse voltou. Nunca dá problema. Vai fazer live e começa. Imagina se dá problema na internet com 500 contratos no índice. Aí fica ruim, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, o que eu estava falando aqui, não sei se vocês pegaram. As informações que eu busco no mercado hoje são as informações que todos vão olhar a mesma. Não tem nada subjetivo aqui, não é uma média, não é um Fibonacci que qualquer um traçou, não é um suporte e resistência que eu coloquei no gráfico. Muita gente fala assim, coloquei um suporte, bateu ali, não respeitou. Cara, só você viu aquele suporte, ninguém mais viu. Então você tem que parar de olhar coisa subjetiva e começar a procurar informação de verdade no mercado. Informação que os players olham, fluxo, liquidez, pontos de valor, a evolução dos players, quem está comprando, quem está vendendo, o que está acontecendo. E isso sim vai te trazer resultado. Isso sim vai te trazer a tão famigerada e buscada consistência. Por quê? A partir do momento que você entende a dinâmica e começa a atuar junto com os players do mercado e da forma que eles atuam, você minimiza
os erros, você aumenta seu retorno no caso das operações, você sabe até onde você pode segurar, aonde que você entra, até onde você leva, e você, no caso, tem a consistência automaticamente. Muita gente fala assim para mim: ai, Douglas, eu vejo você lá com 200 contratos, tá 1000 pontos, você não zera, não sei como é que você aguenta. Cara, só tem uma resposta para isso: fluxo. Enquanto tiver fluxo a meu favor, eu estou dentro da operação. Acabou o fluxo a meu favor, eu estou fora da operação. Simples assim, não tem o que questionar. Não tem muito o que fazer. Tá? Então, assim, não tem coragem, o cara é corajoso, coloca, segura. Não, é fluxo, gente. Começar a ler isso aqui. Se você está a favor do fluxo, vai com ele. Se você está contra, sai fora rápido. Dando um exemplo, né? O IBS é o player que mais atua no índice. Se você vê o IBS montando posição e você está contra, sai da frente, cara, porque ela passa por cima. Então é o tipo de coisa que começa a fazer diferença no operacional, nos resultados, porque te traz esse conforto. Para mim, a análise de fluxo me traz um conforto na hora de operar, porque pelo menos eu sei de que lado eu não posso estar. Você vê PF comprando. Olha agora, pessoal. Olha lá, olha o que está acontecendo no mercado. O mercado está subindo. O cara que olha gráfico fala: nossa, vai romper topo, eu vou comprar. Bem que é 4,50, mas só um exemplo, né? Quem que está comprando e levando esse preço? Olha aqui, pessoal. Só pessoa física. XP, Clear, Nova Futura, Modal, Rico. Só pessoa física comprando nesse instante. Pessoa física é o player mais fraco do mercado. Se você estiver operando no gráfico, você não vai saber disso. Você vai comprar ali porque rompeu o topo. Eu jamais compraria. Porque eu jamais vou entrar junto com o player fraco. Eu quero estar do lado do player forte. E tá aí, ó. Só PF levando, ó. XP, Clear. Olha lá, vai testar topo aqui. Vai romper. Aí quando rompe, o que o grafista faz? Ou o cara que está no gráfico, pô, rompeu o pivô, vou comprar. Eu não compraria essa puxada aqui. Nunca. Por quê? Porque quem está fazendo o movimento é um player que é fraco, que não aguenta. Daqui a pouco entra um institucional aqui e rebenta com eles. Eles deixam esses caras levarem até um certo ponto e depois entra forte. Não sei se vai acontecer, mas aí eu prefiro não entrar nessa operação, porque eu sei que tem muito player fraco. Agora entrou um player forte ali que é a Guide. Mas eu prefiro não entrar, eu deixo de fazer e espero uma oportunidade melhor. Então, só um exemplo para vocês, tá? De que está entrando força compradora, mas essa força compradora, elas estão vindo de players que são muito fracos no mercado. Então eu não entraria comprando nesse movimento. Eu venderia esse movimento. É que está muito tarde, pessoal. 6 horas não perde a liquidez. Mas eu faria a venda aqui. Ao invés de comprar, se eu tivesse que fazer alguma coisa, né? Não que eu seja obrigado a fazer, mas nesse contexto eu prefiro vender do que comprar. Porque eu sei que tem muito player fraco entrando no mercado e eu não quero estar do lado desse pessoal aí. Tá? Então, basicamente seria isso que eu queria passar em termos de importância de fluxo. Vocês saberem a importância, identificar, começar a estudar. Tem que estudar muito sobre isso, tá? Não é um assunto tão simples, não é tão fácil. Exige muito esforço e estudo, tá? Mas é importante saber. Quem quer realmente aprender sobre o mercado não tem como fugir disso aqui. É obrigatório entender o fluxo. Tem que estar por dentro. E a partir de hoje, pelo menos, eu tenho certeza que vocês já vão ter uma cabeça um pouquinho diferente quando olhar para isso aqui e falar, gente, olhar para o mercado, para um gráfico e falar, não é só isso. Eu sei que tem algo mais. Eu sei que tem mais alguma coisa por trás. E esse algo mais está aqui. Todas as informações que a gente precisa.